Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos vocês bem-vindos e bem-vindas a essa nossa gravação, esse nosso bate-papo sobre qual será a abordagem do 38º Exame de Ordem a respeito dessa nova disciplina que é o Direito Eleitoral. Bom, pessoal, falar de eleitoral na nossa prova da OAB já não é uma novidade tem algum tempo, né? O que nós teremos de novidade são os diplomas que poderão vir a ser cobrados de você. Bom, quando a gente fala dos temas de direito constitucional, temos um intervalo importante de artigos ali, que é o artigo 14 até o 17, que vai tratar sobre direitos políticos e partidos políticos. Por isso eu disse que não é nenhuma novidade que nós tenhamos essa abordagem na prova da OAB. E, claro que com algumas considerações extras, né? Quando a gente tem, então, até o 37º, a grande abordagem está em falar quais são os direitos políticos, que estão no artigo 14, logo no início, situações de alistabilidade, de elegibilidade, também sobre ações específicas que existem no direito eleitoral e, especificamente ainda, a dita ação de impugnação de mandato eletivo, está lá no 14, parágrafo 10, parágrafo 11. E depois, anualidade eleitoral, partidos políticos. Era essa abordagem que nós tínhamos até o 37º. Agora, pessoal, a nossa preparação vai demandar um pouco mais de fôlego dentro do direito eleitoral. Eu vou compartilhar com vocês uma tela rapidamente, onde apresento rapidamente, objetivamente, 10 principais pontos que podem aparecer na sua prova. Pensando aqui, obviamente, nessa perspectiva do que pode ser cobrado. Bom, pessoal, quando a gente fala no direito eleitoral, né, essa é uma disciplina que é prevista pelas diretrizes do Ministério da Educação, e as diretrizes do Ministério da Educação não estabelecem qual o conceito, qual o conteúdo que poderá aparecer. É por isso que a gente, pensando os principais diplomas, as principais fontes do direito eleitoral, concursos que costumam aparecer em direito eleitoral, podemos compor um eixo comum daquilo que poderá vir a ser cobrado. Então, o primeiro ponto que nós temos aqui, ó, conceito e princípios do direito eleitoral. Quase toda a área do direito, quando a gente começa a estudar, nós teremos essa abordagem, né? Conceito, o que significa, direito eleitoral é o ramo do direito público que cuida da aplicação e do exercício dos direitos políticos. Princípios norteadores, temos aqui um muito importante, que está lá no artigo 16 da Constituição, princípio da anualidade, do qual o princípio decorrerão outros tantos. Então, primeira abordagem que nós temos aí, primeiro tema que pode aparecer, conceito e princípios do direito eleitoral. Segundo ponto, sistemas eleitorais. Professor, o que são sistemas eleitorais? Toda eleição, ela possui claro, um acolhimento, né? Vai ser feita uma coleta de manifestação da vontade popular através das urnas eletrônicas. O sistema eleitoral, um conjunto de regras que eu aplico aos votos válidos para conseguir compreender quem que poderá ser considerado eleito ou eleita num dado processo eleitoral, tá? Terceiro ponto, meus amigos, justiça eleitoral. Sobre a justiça eleitoral, a Constituição Federal já fala também dela, né? Nós temos lá, a partir do artigo 92, os órgãos do Poder Judiciário, 92 da Constituição, o 118 falando sobre a justiça eleitoral. Então, o que aparece para nós aqui quanto à justiça eleitoral está na Constituição Federal, e o que vai ser trabalhado com mais detalhes na legislação específica, que logo mais eu vou mencionar quais são elas, serão, sobretudo, composição e também competências. Essa sim só vai estar na legislação eleitoral. Competências da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral tem uma distinção com relação às demais, ela possui uma função específica, uma função atípica, é verdade, que é a chamada função consultiva. Não é muito comum a gente se dirigir aos tribunais na ideia de buscar uma consulta. Normalmente nós buscamos o tribunal para que ele possa trazer o direito no caso concreto. Função jurisdicional. E aí nós temos essa função consultiva, algo que distingue aí na Justiça Eleitoral. O que mais? O item 4, quarto ponto que nós temos aqui, ó, partidos políticos. Nós temos uma lei específica sobre os partidos políticos, que é a Lei 9.096 de 95, também chamada de Estatuto dos Partidos Políticos ou Lei Orgânica dos Partidos Políticos. É uma lei interessante, porque tem muita abordagem voltada a essa pessoa jurídica. Nós vamos tratar aqui sobre a natureza jurídica, processo de criação dos partidos, enfim,
quarto ponto, lembrando que ela também, essa temática, é abordada lá pelo artigo 17 da Constituição Federal, que teve tantas alterações há pouco tempo. Quinto ponto, pessoal, nós vamos falar das condições de elegibilidade, que são aqueles requisitos positivos, né, que devemos cumprir, ostentar, se pretendemos ser candidato ou candidata, e as chamadas hipóteses de inelegibilidade, por sua vez, requisitos negativos, ou seja, são hipóteses que eu não posso incorrer se tenho o anseio, se tenho a intenção de me candidatar a um cargo público eletivo. Essas hipóteses de inelegibilidade, nós já trabalhamos em direito constitucional, uma vez que elas estão no artigo 14, parágrafos 4º ao 7º, além lá do parágrafo 8º, que fala da elegibilidade do militar, só que agora, com um edital voltado para o direito eleitoral, além desses dispositivos traziam para nós as chamadas hipóteses constitucionais de inelegibilidade, nós teremos agora uma lei, a Lei Complementar 6490, é a famosa Lei das Inelegibilidades que sofreu as alterações de outra famosa lei, que é a Lei da Ficha Limpa, Lei Complementar 135 de 2010. Então, Lei 6490 com as alterações da Lei da Ficha Limpa. Vejam que esse conjunto que nós estamos vendo aqui compõe, no primeiro ponto, as hipóteses constitucionais de inelegibilidade e abaixo hipóteses infraconstitucionais ou hipóteses legais. Meus amigos, minhas amigas, esse aqui talvez seja o ponto mais sensível, já que são inúmeras as hipóteses, é uma lei longa, ela é curta por um lado, mas ela é longa, se você perceber, o artigo 1º, cada inciso que vai tratar a respeito de um âmbito das eleições, vai trazer inúmeras situações de inelegibilidade. Como será nosso primeiro momento, ainda há um cenário obscuro de que maneira isso será abordado. Então, por isso a importância de termos essa lei bem trabalhada, bem desenvolvida aí, tá bom? Próximo item, item 6º, que fala sobre a propaganda de natureza política. Importante lembrar que a propaganda de natureza política não se confunde necessariamente com propaganda eleitoral. Nós temos a propaganda institucional, aqui classificada, a propaganda partidária, propaganda intrapartidária e também a propaganda eleitoral. Muito provavelmente, propaganda eleitoral, propaganda partidária serão as mais trabalhadas em prova, já que possui uma regulamentação um pouco mais detalhada. Esses regramentos, né, que vão falar sobre propaganda eleitoral, o que pode ou não pode fazer durante as campanhas eleitorais, são questões muito pontuais. Eu já atuo há um certo tempo no direito eleitoral e cada eleição existe uma grande dificuldade de se absorver na totalidade as alterações que nós temos. O direito eleitoral vai demandar de todos nós uma preparação interessante para a prova da OAB, já que a cada 2 anos nós temos, historicamente, significativas alterações do campo dessas regulações específicas. O macro, né, os grandes temas, acabam tendo menor alteração, menor número de alterações. Propaganda eleitoral, prestação de contas, são temas que tendem a ter grandes alterações a cada processo eletivo, a cada 2 anos, portanto. Mais adiante, meus amigos, item 7, organização das eleições, temática essa, onde nosso pano de fundo será a Lei das Eleições. A Lei das Eleições que regulamenta as principais regras relativas ao dia das eleições. Temos algumas coisas no Código Eleitoral, mas a Lei das Eleições vai, de uma maneira mais caprichada, mais dedicada, lançar atenção e foco a esse tema. Tema 8 que nós separamos aqui, que fala sobre as condutas vedadas. A Constituição tem grande preocupação, meus amigos, com relação aos elementos de influência no processo, desde o momento da escolha das candidaturas até o processo de votação. Tem uma grande preocupação com os elementos que vão trazer aí algum tipo de desequilíbrio, sejam os chamados abusos de poder econômico, abuso de poder político, até mesmo discute-se em termos de doutrina e jurisprudência, até no chamado abuso de poder religioso. Isso ainda não vai aparecer na nossa prova, porque é muito incipiente dentro da jurisprudência e da doutrina,
mas abuso de poder econômico e abuso de poder político está aí tratado com grande maestria pela nossa legislação e pela Constituição Federal, criando hipóteses de inelegibilidade, trazendo consequências para condoar esse tipo de abuso, né? Então, aqui o nosso tema 8, que está lá no artigo 73 da Lei das Eleições, é tema bastante sensível, seja na prática e principalmente tende a ser também na nossa prova, ok? Item 9, pessoal, nós vamos falar das ações eleitorais e recursos eleitorais. Nós temos ações muito próprias no campo do direito eleitoral, que são chamadas de representações. A representação eleitoral acaba sendo um grande coringa, porque qualquer descumprimento com relação ao processo eleitoral, à propaganda eleitoral, ela vai ter a possibilidade de se levar a conhecimento do judiciário para que atue autuando ou trazendo outras consequências que não somente uma multa, né? Você pode aí gerar grandes problemas para os candidatos, caso sejam desrespeitadas leis eleitorais. Quanto mais envolver poder econômico e poder político, as consequências são mais penosas também. Tá? Então, as ações eleitorais, nós vamos entender um pouquinho sobre o o pedido de registro de candidatura, a impugnação ao registro de candidatura, essas representações, ação de impugnação, recurso contra expedição de diploma, entre outras que vierem aí a compor nosso escopo de trabalho, principalmente essas relativas ao processo eleitoral. E por fim, o item 10, não menos importante, é claro, nós vamos falar sobre os crimes eleitorais e o processo penal eleitoral. Professor, nós temos crimes específicos, estão no Código Penal. A maioria dos crimes eleitorais são estabelecidos, são dispostos pelo Código Eleitoral. Mas nós temos, sim, outras legislações, que eu já vou relacionar aqui algumas, da área do direito eleitoral, que estabelecem, que criam tipos penais. Lembrando que pela regra quando nós falamos do direito penal, ou dos crimes especificamente, nós temos aí a regra de que o crime só pode ser criado por lei, princípio da legalidade no sentido estrito aqui, né? Vai ser aplicado também ao direito penal, né? Ao direito eleitoral, aliás. Então, temos o Código Eleitoral, temos lei das eleições, temos outras leis específicas que falam sobre transporte no dia das eleições, tipos penais específicos da área eleitoral. E, consequentemente, quando a gente fala do direito penal, a tutela maior está no processo eleitoral, está na justiça eleitoral, está na administração pública. Então, nós veremos que existem regras específicas também relativamente ao processo penal eleitoral. São ações que têm o impulso de natureza sempre do Ministério Público, mesmo quando diante dos crimes contra a honra. Crimes de calúnia, difamação, injúria, são crimes penais, de ação penal pública, por exemplo, que não depende aí da atuação em âmbito privado. Pois bem, esses são os 10 grandes temas que nós temos aí como projeção de aparecerem na nossa prova. E agora, para finalizar esse bate-papo bastante objetivo, pessoal, eu separo aqui para vocês algumas normas que poderão, quando eu digo poderão, que certamente constarão da nossa estrutura em edital. São elas, primeiro, o próprio Código Eleitoral, lembrando que o nosso Código Eleitoral ele é anterior à Constituição de 88, portanto, é importante que façamos um estudo bastante atento, pois existem dispositivos que não foram recepcionados. Temos a Lei das Eleições, Lei 9.504 de 97, lei que trata de modo geral do processo eleitoral. Temos a Lei dos Partidos Políticos, Lei 9.096 de 95. Lei das Inelegibilidades, 6490, como eu havia dito anteriormente, é um conjunto de disposições infraconstitucionais, hipóteses infraconstitucionais ou legais que foram alteradas pela lei da ficha limpa. E também temos aqui Código de Processo Penal, aplicando-se subsidiariamente. Temos outras leis esparsas da legislação eleitoral, como a lei que trata sobre transporte no dia das eleições. Enfim, é importante lembrar das resoluções, pensando em termos aqui uma prova unificada, resoluções do TSE, né? E, eventualmente, aplicações da Constituição. Acho que é mais provável que tenhamos grande foco da nossa prova pensada na legislação específica, já que nada impede que também a prova de direito constitucional venha tratar sobre direitos políticos, sobre partidos políticos, temas esses que já são reservados ao direito constitucional, ok?
Pessoal, essa era aqui a minha perspectiva de apresentar a vocês os grandes temas do direito eleitoral, quais as fontes que nós teremos aqui para tratar sobre o assunto. Deixa eu voltar a minha tela. E, portanto, garantir a vocês que no meu curso nós trabalharemos todos esses temas em um curso muito especial voltado para você que se prepara, para você que muito provavelmente não teve direito eleitoral na sua grade como um componente curricular da faculdade, visto que na maioria delas acaba entrando como uma disciplina facultativa, né? Então, aqui nós teremos a oportunidade de caminhar tanto no direito constitucional, mas agora com foco específico no direito eleitoral, sobre esses grandes temas, garantindo a você que chegue para a prova afiado, afiada para essa nova abordagem que teremos na prova da OAB no exame de ordem, tá ok? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui ao meu curso. Espero vocês nas nossas aulas, com a sua aprovação na primeira fase. E eu tenho certeza que ao final do curso você vai falar, puxa, podia ter na segunda fase também direito eleitoral. Um grande abraço, um caminho de luz para você, fiquem com Deus e até mais.